E aí, meus amigos, aqui é Ricardo Rodrigues da Samar Contabilidade e hoje estamos aqui para falar de novo sobre a MP 936. Surgiram muitas dúvidas como de fato ia acontecer e hoje nós vamos novamente aproveitar aí a nossa parceria com a CIV Advogados e falar novamente com a doutora Caroline. E vamos já começar logo com uma pergunta. Boa tarde, doutora Caroline, eu quero saber se eu posso e como posso adotar essa suspensão. Olá, Ricardo, tudo bem? Vamos lá. A suspensão, ela é a medida mais drástica que o governo autorizou até o momento, né, para se tomar com relação ao empregado. Poder pode, tá? Não existe impedimento legal para se adotar a suspensão. Porém, é só observar isso, que para o empregado, como ela é a medida que mais vai impactar, né, o salário do empregado, especialmente aqueles que recebem mais de R$ 3.000, vai ter uma grande redução salarial, é só isso que a empresa tem que observar, esse impacto. E a questão do acordo individual ou coletivo, porque no acordo individual, alguns juízes, nesses últimos 3 dias aí que a gente teve de prazo de discussão da MP, alguns juízes estão falando que o acordo individual ele é temerário adotar no momento. Então, assim, a dica é procure tentar o acordo coletivo, primeiro, com o sindicato. Se não conseguir, partiremos para o individual. Bom, doutora, tem várias perguntas, eu vou começar a selecionar algumas e aí eu sei que a doutora vai poder nos ajudar com essas informações. Sabemos que não tem jeito, né? Serão realmente muitas perguntas, né? Porque mexe com o salário do funcionário, mexe com o capital da empresa, de giro da empresa, porque a empresa está parada. E uma das perguntas é, quando que a empresa tem que complementar o salário do funcionário? Quando que isso ocorre? Porque parte eu sei que é o governo que vai fazer se tiver até um teto. Como que está essa história? Tá, é assim, foi dividido pela receita bruta anual da empresa. Então, se a empresa teve uma receita bruta no ano calendário de 2019 superior a 4.800.000, ela tem que pagar 30% do salário do empregado e o governo vai entrar com o benefício em cima do valor do seguro-desemprego para complementar. Então, guarde esse número, acima de 4.800.000, 30% do salário do empregado. Se a receita for inferior a isso, a empresa não paga nada de folha para o empregado, só o governo que vai entrar com o benefício. Que vai subsidiar o valor 100% em cima do seguro-desemprego. Seguro-desemprego, exatamente. Ok. Eu tenho um cliente, né, ele é uma indústria, então ele tem parte dos funcionários dele é administrativo, parte é industrial, né, parte é operacional na indústria. Ele pode fazer acordos distintos, separados, tipo, eu adoto a suspensão para uma área e adoto a redução salarial para outra? Sim, a MP não trouxe restrição legal para isso, então pode fazer, adotar as duas medidas, os dois benefícios, cada um para uma área da empresa, só comunicar lá no Ministério da Economia o que foi feito para cada empregado. Isso 2 dias antes, né? Ainda permanece essa regra. 2 dias antes você comunica ao empregado de que pretende adotar essas medidas. E para o Ministério da Economia, você tem até 10 dias corridos para informar que adotou as medidas. Bom, e se eu antecipei as férias do meu funcionário? Eu fiz aquela primeira, quando a MP 927 falou que eu podia antecipar as férias, dar as férias, eu posso suspender esse contrato ou eu tenho que aguardar a volta desse funcionário para que eu possa fazer isso? Como que eu devo proceder? Essa é uma ótima pergunta que muita gente está com essa dúvida. É verdade. A concessão de férias já é uma suspensão do contrato. Então, enquanto o empregado está de férias, ele está com o contrato suspenso. Então, você não pode aplicar uma suspensão em cima da suspensão. Tem que aguardar acabar essas férias coletivas ou individuais para poder entrar com a suspensão da MP. Se a empresa já decidiu que quer suspender esse contrato desse empregado que está de férias, aí o que ela faz? Agenda para 2 dias antes
do retorno dele, enviar a proposta de suspensão. Então, ele já fica ciente de que a empresa quer suspender e já começam os trâmites antes mesmo dele voltar. Então, mesmo que ele seja de férias, faltando 2 dias ou 3 dias, quanto mais, melhor, avisando, né, com antecedência, o funcionário já sabe que ele vai ter a suspensão do seu contrato. Então, isso eu posso fazer. Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado aqui, Ricardo, porque não é avisar, é propor. O empregado, ele tem que aceitar a suspensão. Não existe uma imposição. Se for um acordo individual entre empregado e empregador, ele tem que aceitar a proposta da suspensão. Então, essa seria até uma das perguntas nossas aqui, né? Como que deve ser procedido? Ele tem que ter o aceite do funcionário, e se o funcionário não aceitar um individual, eu tenho que partir para o coletivo, e o coletivo tem que depender do meu sindicato da categoria. Tudo isso envolve, né? Eu não posso simplesmente só falar, olha, você está suspenso o seu contrato por X tempo. Exatamente. E qual o prazo máximo? Desculpa, doutor, e qual o prazo máximo dessa suspensão? Tá, é assim, como eu falei lá no comecinho, alguns juízes nesses 3 dias já começaram a se manifestar nas redes sociais de que a gente precisa priorizar o acordo coletivo, tá? A participação do sindicato. Quanto mais tivermos a participação do sindicato, mais segura é a suspensão. Se for coletivo, você não vai precisar do aceite do empregado. Coletivamente já se decidiu que vai suspender. Ok. Se for individual, precisa do aceite. Então, esses 2 dias de antecedência é para enviar uma proposta de suspensão para o empregado, explicando para ele, olha, se você não aceitar, nós corremos sérios riscos de ter que rescindir o contrato, porque a empresa está sem caixa, né? Entendi. E indo para a sua última pergunta, o prazo máximo da suspensão são 60 dias. Bom, isso é viável porque, assim, o funcionário não vai querer perder o emprego, né? Então, teoricamente, eu entendo que há uma intenção das duas partes que se haja um acordo de verdade, que não haja nenhum tipo de empecilho nisso, né? E como que tem que ser feito esse contrato, esse acordo de suspensão? É um contrato normal? Eu posso ter lá as causas discriminando o que necessariamente seria viável ter nesse contrato, doutora? No contrato da suspensão em si, Ricardo, o nosso conselho é ter tudo muito detalhado, né? Se a empresa vai entrar com a ajuda compensatória dos 30% ou não, se ela tem o faturamento acima ou abaixo dos 4.800.000, né? Então, ela explicar se ela vai arcar com alguma coisa, quais são os benefícios que vão ser mantidos, porque plano de saúde tem que ser mantido, cesta básica tem que ser mantida. Então, neste contrato tem que estar tudo muito explicado. Olha, empregado, nós estamos suspendendo hoje por tantos dias, você vai ter direito nesse período a isso, isso e isso, o governo vai entrar com isso, seu emprego está garantido ainda por tanto tempo, porque tem a garantia de emprego. Então, deixar tudo muito detalhado para depois esse empregado não alegar nenhum tipo de desconhecimento. Aceitei porque não sabia o que ia acontecer. Entendi. Tem casos, né, que a senhora colocou dos direitos, né, tem casos que a empresa fornece a refeição no local. E nesse caso, a suspensão, ela não vai ter que fornecer. Eu teria que subsidiar algum valor para esse funcionário? Não. Para o contrato suspenso, a refeição, vale refeição, a refeição em si, você não tem a obrigatoriedade de manter. Somente o convênio médico, uma cesta básica, isso aí teria que se manter, né? Sim. A AMP, Ricardo, ela fala assim, que se o empresário quiser dar alguma ajuda além, ok, né, do que está previsto, assim, olha, eu quero te pagar mais R$200 por mês para te ajudar em alguma coisa, além... Ele pode, lógico, é um benefício que ele está criando nesse período. E este benefício não terá incidência dos impostos, okay. É isso que a MB fala. Okay. Tudo que você quiser fazer além, pode, e você vai ter o benefício de não tributar isso. Ok. E como que fica o recolhimento do fundo de garantia nesse período?
Porque nós sabemos que fica teoricamente suspenso o trabalho, então o fundo de garantia em si ficaria de que forma? Porque quem vai subsidiar o salário é o governo. Então, como que ficaria essa posição do fundo de garantia? A empresa não recolhe. Pelo período de suspensão, ela não recolhe o fundo de garantia. Ele não vai ter esses no máximo 2 meses de depósito aí, ele não vai ter. Bom, e o 13º, doutora, vai incidir, não vai? O 13º, pela literalidade da MP, a empresa não pagaria, tá? Ele não computaria os avos do período da suspensão. Então, se eu optei 60 dias de suspensão, 2 dozeavos eu não vou recolher lá no final eu não vou pagar no final do ano. Isso é o que a lei dá a entender. Mas, é o que eu falei, alguns juízes, nesses últimos dias, já estão se manifestando nas redes sociais, dizendo que acha isso muito temerário, né? Então, porque eu vejo assim, de certa forma, ficou com um vínculo empresarial os 12 meses, né? Então, a gente teme a dizer que não pagar, mas também tende a acontecer que deverá ser pago, porque, de certa forma, quem pagou o salário nesse período foi o governo, né? Então, ele não deixou de receber o salário. Houve a suspensão, mas ele não deixou de receber os seus valores, né? Então, eu entendo que isso também é bem temerário, realmente, falar que sim ou que não, né? Pela lei você estaria isento, você é empresário, mas pelo bom senso, né? E na maioria dos casos, Ricardo, os salários não são tão altos, os 2 dozeavos não vão representar tanto, né? No final lá do ano. Então, mas pela literalidade não precisaria optar. Eu, como empresário, entendo que seria até uma coisa lógica ter que recolher esses 2 meses, eu como empresário, né? Eu estou dizendo assim, Ricardo, empresário contábil, né? Até porque, de certa forma, foi merecedor, estava com um vínculo, não estava sem um vínculo, né? Bom, mas enfim, doutora, tem uma última pergunta que eles estão me fazendo, mas só que é sobre a outra MP, a 944. Eles estão me dizendo assim, perguntando, eu faço esse empréstimo, não faço esse empréstimo, quais são os riscos que eu teria, como seria esse empréstimo para recolher a folha de pagamento ou subsidiar esse período de folha de pagamento desses 2 meses? A MP, a 944, né? É tanta MP que sai que a gente acaba até se perdendo nos números. A 944, ela fala do empréstimo para ajudar na folha de pagamento. Então, ele não é um empréstimo geral para as empresas, é um empréstimo só que prevê ajuda para a folha, então ele tem requisitos específicos de saber a quantidade de funcionários, o quanto que é a folha e tal. Eu não vou entrar nisso porque são requisitos bancários. Mas o que é interessante observar da parte trabalhista que a MP trouxe, que a gente tem que atentar, é o seguinte. A MP fala de um empréstimo, de um parcelamento de até 36 meses do valor emprestado, né? E um dos artigos dela fala que você não poderá dispensar o empregado enquanto estiver pagando o empréstimo e até 60 dias após o pagamento da última parcela do empréstimo. Então, tomar cuidado, né? Fiz o empréstimo, eu sei que aqueles empregados da minha folha estão com uma certa garantia de emprego. Agora, tem uma coisa assim que é impressionante, né? Nós temos aí 2 prazos. O primeiro na MP 936, que se eu fizer essa suspensão do contrato, eu tenho que aguardar para dispensar o funcionário na volta, depois de 60 dias também. E se ele pegar um empréstimo para subsidiar parte da folha, ele não vai poder dispensar aqueles outros funcionários por 36 meses, mais 2 meses, ou se ele aceitar ainda a condição de ficar, porque me parece que ela tem 6 meses de carência para a primeira parcela, seriam 42 meses mais 2 meses. Então, isso procede? A minha conversa aqui procede dessa forma, doutora? Olha, veja bem, eu entendo o seguinte, mesmo o empresário que teve mesmo o empregado que teve 2 meses de contrato suspenso, se ele retornar
para a folha, né, após 60 dias, e essa folha estiver também dentro do pacote do parcelamento do empréstimo, esse empregado também vai entrar na garantia do emprego do empréstimo. Então, na verdade, ele também, porque ele está na folha, ele voltou para a folha depois de 60 dias. E aí ele também tem essa nova garantia renovada. Por quê? A lei trabalhista sempre prioriza o que for mais benéfico ao trabalhador. E, neste caso, a garantia do empréstimo é mais benéfica, ela é maior, ela tem um prazo maior. Olha, doutora, eu quero te agradecer, né, pelos seus esclarecimentos, foi muito bom, né? Eu sei que ainda teremos mais perguntas sobre a MP 936, a MP 944, porque realmente ainda é tudo muito novo, né, muito recente para todos nós da empresa, e estar aí à disposição dos clientes e amigos, né, dos nossos companheiros, não só porque a Samar Contabilidade, ela preza pela informação no geral. Ela não preza só para dar ou falar o que é bom para um lado, ela preza para dar a informação no seu contexto da lei, né? O que é de direito de cada parte, né? Então, nossa intenção aqui é, claro, ajudar ao empresário, pequeno, médio e grande empresário, a manter as suas portas funcionando dentro da lei, conforme tudo aquilo que rege o nosso estatuto, né, nosso governo. Então, aquilo que ele passou para nós queremos passar. E eu entendo que a doutora também tem essa mesma benefício, trabalhando para a parte trabalhista também, tanto empresa quanto empregados, né? Sim, a gente tem essa preocupação, né? Porque não é só um lado que está sofrendo com tudo isso, né? Os dois lados estão sofrendo. Então, a gente também... E outra, se você arrebenta a corda total do lado do empregado, você também deixa de ter o consumo, né? E aí o empresário ele é afetado do mesmo jeito. Então, a corda precisa ser puxada de uma forma equânime, né? Justa, para que também você não sofra os efeitos da cadeia do consumo em si. O empregado também precisa continuar tendo renda para consumir o produto que o empresário oferece. É verdade. Mais uma vez, quero agradecer a CIV Advogados, a doutora Caroline. Fique com Deus. Um abraço, doutora. Tchau. Obrigada, Ricardo. De nada. E vocês, meus amigos da Samar Contabilidade, quero pedir para vocês aí que, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta o nosso canal, o Contador Ricardo, tá lá, dá um like, se inscreva, né, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Temos certeza que faremos novamente diversos esclarecimentos sobre tudo que está acontecendo. Mais uma vez, fique com Deus, até mais.